É fácil a gente falar de paz quando a gente está vivendo um tempo agradável e confortável, mas vai falar de paz quando tudo parece um caos e quando a vida desaba, quando a casa cai em cima da gente. É para isso que a gente tem uma bússola interna. Aliás, uma bússola não tem outra finalidade senão apontar a direção para quem está perdido, né não? Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Só que quando a gente está perdido, a gente escuta as pessoas falando dessa bússola interna e a gente fala, tá, e daí? Onde que tá a minha? Porque parece que a gente se perdeu, inclusive, desse direcionamento. Calma, tudo tem jeito. É possível a gente encontrar aquilo que faz sentido pra gente. A questão é que a gente demora muito tempo para se perder e a gente se perde nessas distrações. Muitas vezes a gente só vai se dar conta do quanto a gente se distanciou da nossa direção bem depois, e aí a gente já está muito distante, é preciso fazer o caminho de volta. E logo que a gente se dá conta, às vezes a gente não sabe nem para onde ir, e muito menos para onde voltar. Tá, caminho de volta a partir de onde? Cadê o norte, cadê o sul, o leste e o oeste? Eu tô perdido. E essa sensação de estar perdido tira a nossa paz, porque é exatamente esse tumulto interno, essa busca que causa barulhos. Na verdade, os barulhos que tiram a nossa paz são conflitos internos. Os conflitos externos, óbvio que nas relações da gente com os outros, tiram a nossa paz também. Mas os piores conflitos são aqueles que acontecem dentro da gente. Quer dizer, às vezes eu tô brigando entre o que eu quero e o que eu sei que é bom para mim. Aquilo que eu sinto e aquilo que eu sei que é correto fazer. Ou simplesmente a gente está pagando um preço por decisões erradas que a gente tomou lá atrás e agora a gente precisa retornar para consertar. E se não tiver conserto, a gente precisa lidar com as consequências desse tumulto que a gente acabou gerando por inconsciência ou por ignorância mesmo. A boa notícia é que saber que está perdido já é meio caminho andado para se encontrar. A pergunta é: o que não está fazendo sentido na sua vida? Essa é a primeira placa que indica que algumas coisas precisam ser deixadas para que você acesse outras possibilidades. Essas outras possibilidades que você vai acessar são as coisas que fazem sentido para você. Às vezes a gente se meteu num relacionamento que no primeiro momento era a melhor alternativa, era o Papai Noel. Depois a gente vai ver que não é bem assim. Às vezes a gente está metido em um emprego, em um trabalho, em uma sociedade que lá atrás a gente achou que era o melhor negócio do mundo e agora a gente se vê, além de totalmente sem saída, a gente acaba se perdendo da gente mesmo, porque no decorrer dessas relações a gente vai cedendo, negociando, se alienando dos nossos próprios interesses, não só dos nossos próprios interesses, mas inclusive da nossa realização, e vai abrindo mão, vai cedendo, ou então vai entrando em uma guerra que às vezes nem nossa é. Ou melhor, ela se torna nossa quando a gente pega os conflitos que estão fora da gente e coloca dentro da gente. A questão agora é a seguinte: você está num ponto que, para ter paz, você precisa fechar os ralos. Quais são esses ralos? Os conflitos internos. Começando por aí, você resolvendo esses ralos internos, vai ficar muito mais fácil para você deixar passar por você aquilo que está exterior a você. Até porque a gente não controla o ambiente, a gente não controla a decisão alheia, mas aquilo que está dentro de nós, a gente escolhe o que cria raiz. Lógico que a gente não escolhe um pensamento, porque a nossa mente vive com milhares de pensamentos, os nossos sentimentos também variam, inclusive de acordo com os nossos hormônios, mas a gente escolhe o que fica e o que não fica, o que permanece e o que a gente abre mão, o que a gente deixa no passado e o que a gente escolhe criar raízes para o nosso futuro. Para você plantar paz, você precisa fechar os ralos que promovem a guerra. E fechar ralos significa trazer o que faz sentido e abrir mão, deixar morrer o que não faz mais sentido. Às vezes uma autoatualização dos seus desejos, dos seus objetivos, já é suficiente para você colocar em ordem aqueles conflitos que estão desordenados aí dentro. Às vezes, só de você criar uma lista de quais são as suas prioridades e você ordenar essas prioridades conforme uma atualização dos seus desejos e dos seus objetivos, já vai ser suficiente para você acalmar a sua mente e pacificar o seu coração.
Começa organizando o seu quarto, a sua casa, a sua roupa. O nosso ambiente, a organização que nos cerca, diz muito sobre a nossa vida interior. Então observa o seu entorno e vê se faz sentido. Começa ordenando, organizando, disciplinando pequenas atitudes que você vai ver que você está promovendo a paz. Daqui a pouco você já não vai entender como, mas você vai acordar e vai se perceber muito mais pacificada. Que tal fazer isso? Já é um bom começo, né não? Te vejo no próximo episódio.